Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari, A Lei da Natureza. Todas as religiões que discutimos até agora têm em comum uma característica importante: giram em torno de uma crença em deuses e em outras entidades sobrenaturais. Isso parece óbvio para os ocidentais que estão familiarizados principalmente com os credos monoteístas e politeístas. No entanto, a história religiosa do mundo não se resume à história dos deuses. Durante o primeiro milênio antes de Cristo, religiões de um tipo totalmente diferente começaram a se espalhar pelo Afro-Ásia, ao recém-chegadas como o Jainismo e o Budismo na Índia, o Taoísmo e o Confucionismo na China, e o Estoicismo, o Cinismo e o Epicurismo na bacia do Mediterrâneo, que se caracterizavam por prescindir dos deuses. Esses credos sustentavam que a ordem sobre-humana que governa o mundo é produto de leis naturais, e não de vontades e caprichos divinos. Parte delas, religiões baseadas em leis naturais, continuou a aceitar a existência de deuses, mas seus deuses estavam sujeitos às leis da natureza, tanto quanto os humanos, os animais e as plantas. Os deuses tinham seu nicho no ecossistema, assim como elefantes e porcos-espinhos tinham os seus. Mas como os elefantes não podiam mudar as leis da natureza. Um ótimo exemplo é o budismo, o mais importante das antigas religiões baseadas em leis naturais, até hoje um dos credos principais. A figura central do budismo não é um deus, e sim um ser humano, Siddhartha Gautama. Esse é o ser humano que representa toda a religião do budismo. De acordo com a tradição budista, Gautama era herdeiro de um pequeno reino no Himalaia. Em algum momento, por volta do ano de 500 a.C., o jovem príncipe ficou profundamente abalado com o sofrimento que viu à sua volta. Ele viu que homens e mulheres, crianças e velhos, todos sofriam, não só de calamidades ocasionais como guerra e praga, mas também de ansiedade, frustração, descontentamento, que pareciam ser parte inseparável da condição humana. As pessoas almejavam riqueza e poder, as pessoas almejam riqueza e poder, adquirem conhecimento e posses, geram filhos e filhas e constroem casas e palácios, mas não importa o que conquistem, nunca estão contentes. Os que vivem na pobreza sonham com riqueza. Os que têm 1 milhão querem 2 milhões. Os que têm 2 milhões querem 10. Mesmo os ricos e os famosos raramente estão satisfeitos. Eles também são assombrados por preocupações e angústias incessantes, até que a doença, a idade avançada e a morte lhes dão um fim amargo. Tudo que foi acumulado desaparece como fumaça. A vida é uma corrida desenfreada e sem sentido. Mas como escapar disso? Com 29 anos, Gautama fugiu do seu palácio no meio da noite, deixando para trás sua família e suas posses. Ele viajou por todo o norte da Índia como um vagabundo sem teto, procurando uma forma de se livrar do sofrimento. Visitou ashrams e sentou aos pés dos gurus, mas nenhum o libertou totalmente. Sempre restava alguma insatisfação. Ele não se desesperou, resolveu investigar o sofrimento por conta própria, até que descobriu um método para a libertação total. Passou 6 anos meditando sobre a essência, as causas e as curas da angústia humana. No fim, chegou à conclusão de que o sofrimento não é causado por má sorte, por injustiças sociais ou por caprichos divinos. Na verdade, o sofrimento é causado pelos padrões de comportamento da nossa própria mente. O que Gautama compreendeu é que não importa o que a mente experimente, ela geralmente reage com desejo, e o desejo sempre envolve insatisfação. Quando a mente experimenta algo desagradável, deseja se livrar da irritação. Quando experimenta algo agradável, deseja que o prazer permaneça e se intensifique. Desse modo, a mente está sempre insatisfeita e inquieta. Isso fica muito claro quando experimentamos coisas desagradáveis, como a dor. Enquanto a dor persiste, estamos insatisfeitos e fazemos tudo o que está a nosso alcance para evitá-la. Mas mesmo quando experimentamos coisas agradáveis, nunca estamos contentes. Tememos que o prazer desapareça ou esperamos que se intensifique. As pessoas sonham durante anos em encontrar o amor, mas raramente ficam satisfeitas quando o encontram. Algumas temem que o parceiro as deixe, outras sentem que se contentaram com pouco e que poderiam ter encontrado alguém melhor.
e todos conhecemos pessoas que conseguem sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Grandes deuses podem nos enviar chuva, instituições sociais podem proporcionar justiça e um bom serviço de saúde e coincidências afortunadas podem nos transformar em milionários, mas nada disso pode mudar nossos padrões mentais elementares. Então são os padrões mentais elementares. Por isso, até mesmo os maiores reis, estão condenados a viver em agonia, fugindo constantemente da tristeza e da angústia, o tempo todo indo atrás de prazeres maiores. Gautama descobriu que havia uma maneira de escapar desse ciclo vicioso. Se quando sentir algo agradável ou desagradável, a mente simplesmente entender as coisas como são, não haverá sofrimento. Se você vivenciar a tristeza sem desejar que a tristeza desapareça, continuará a sentir tristeza, mas não sofrerá com isso. Com efeito, pode haver riqueza na tristeza. Se você vivenciar alegria sem desejar que a alegria perdure ou se intensifique, continuará a sentir alegria sem perder a paz de espírito. Mas como fazer com que a mente aceite as coisas como são sem desejar? Aceitar a tristeza como tristeza, a alegria como alegria, a dor como dor. Gautama desenvolveu um conjunto de técnicas meditativas que treinam a mente para experimentar a realidade tal como ela é, sem desejos. Essas práticas nos ensinam a focar toda a atenção na pergunta: o que eu estou sentindo agora? Em vez de o que eu preferiria estar sentindo agora. É difícil alcançar esse estado de espírito, mas não é impossível. Gautama baseou essas técnicas de meditação em um conjunto de regras éticas para ajudar as pessoas a se concentrar na experiência real e evitarem cair em desejos e fantasias. Ele instruiu seus seguidores a evitarem o assassinato, o sexo promíscuo e o roubo, já que tais atos necessariamente alimentavam o fogo do desejo, de poder, de prazer ou de riqueza. Quando as chamas estão completamente extintas, o desejo é substituído por um estado de perfeito contentamento e serenidade, conhecido como nirvana, cujo significado literal é a extinção do fogo. Aqueles que alcançaram o nirvana se libertaram totalmente de todo sofrimento. Eles vivenciam a realidade com clareza absoluta, livres de fantasias e ilusões. Embora muito provavelmente ainda encontrem desprazer e dor, essas experiências não lhes causam sofrimento. Uma pessoa que não deseja, não sofre. De acordo com a tradição budista, o próprio Gautama alcançou o nirvana e se libertou totalmente do sofrimento. Daí em diante, ele ficou conhecido como Buda, que significa o iluminado. Buda passou o resto da vida explicando suas descobertas para os outros, para que todos pudessem se livrar do sofrimento. Ele condensou seus ensinamentos em uma única lei. O sofrimento surge do desejo. A única forma de se livrar totalmente do sofrimento é se livrar totalmente do desejo. E a única forma de se livrar do desejo é ensinar a mente a experimentar a realidade tal como ela é. Essa lei, conhecida como Dharma ou Dhamma, é vista pelos budistas como a lei universal da natureza. Que sofrimento surge do desejo é sempre e em toda parte verdadeiro, assim como na física moderna, e é sempre igual a MC. Os budistas são pessoas que acreditam nessa lei e fazem dela o sustentáculo de todas as suas atividades. A crença em deuses, por outro lado, é de menor importância para eles. O primeiro princípio da religião monoteísta é Deus existe. O que ele quer de mim? O primeiro princípio do budismo é: o sofrimento existe, como fugir dele? O budismo não nega a existência de deuses. Eles são descritos como seres poderosos que podem trazer chuvas e vitórias, mas eles não têm influência alguma na lei segundo o qual o sofrimento deriva do desejo. Se a mente de uma pessoa for livre de todo desejo, nenhum Deus poderá torná-la miserável. Por outro lado, quando o desejo surge na mente de uma pessoa, nem todos os deuses do universo reunidos são capazes de salvá-la do sofrimento. Mas, de maneira muito similar às religiões monoteístas, as religiões pré-modernas baseadas em leis naturais
como o budismo, nunca se livraram totalmente do culto dos deuses. O budismo dizia às pessoas que eles deveriam almejar o objetivo supremo da completa libertação do sofrimento e não algumas paradas ao longo do caminho, como prosperidade econômica e poder político. No entanto, 99% dos budistas não alcançam o nirvana, e mesmo que esperem alcançá-lo em alguma vida futura, dedicam a maior parte da sua vida presente à busca de realizações mundanas, de modo que continuam a cultivar vários deuses, como os deuses hindus na Índia, os deuses Bon no Tibete e os deuses shintoístas no Japão. Além disso, com o passar do tempo, várias seitas budistas criaram panteões de Budas e Bodhisattvas. Estes são seres humanos e não humanos, com a capacidade de se livrar totalmente do sofrimento, mas que abriram mão dessa libertação por compaixão, a fim de ajudar os inúmeros seres que continuam presos no ciclo do sofrimento. Em vez de cultuar deuses, muitos budistas começam a cultuar esses seres iluminados, pedindo ajuda não só para alcançar o nirvana, como também para lidar com os problemas mundanos. Assim, encontramos muitos Budas e Bodhisattvas em todo o leste da Ásia, que se dedicam a trazer chuvas, impedir pragas e até mesmo vencer guerras sanguinárias, em troca de preces, flores coloridas, incensos perfumados e oferendas de arroz e doce.